Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Lacombe, já deixando os créditos ao canal do Lacombe na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Também não se esqueçam, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sociais não param de falar da visita ao Brasil de uma comitiva da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada à Organização dos Estados Americanos. Já a nova velha imprensa, que escolhe suas pautas conforme seus interesses, resolveu desprezar o assunto. A Folha de São Paulo, por exemplo, só na quinta-feira publicou uma matéria curta, assinada pela Patrícia Campos Melo, para exaltar uma fala do relator enviado pela OEA, o advogado colombiano Pedro Baca. Ele disse que o convite do governo do PT para que a delegação fosse ao Brasil demonstra a ampla força democrática do país e uma abertura à observação internacional e ao diálogo regional. Declaração descabida, reproduzida por uma imprensa que me enche de vergonha e que, praticamente ignorando a investigação sobre graves ataques aos direitos humanos no nosso país, fingiu que Baca não disse também, durante a semana, que os relatos que ouviu das vítimas da tirania que tomou conta do Brasil foram impressionantes. Uma imprensa de verdade deveria ter, no mínimo, criticado e rebatido as mentiras e os absurdos incluídos pelo STF em nota oficial emitida depois do encontro do representante da CIDH com Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Foi um cafezinho na sede do Supremo que durou 1h30, quando as conversas do relator deveriam ter durado no máximo 10 minutos. O STF acabou admitindo na nota que bloqueou 120 perfis da rede social X e que todos os usuários foram notificados. Isso é falso. A nota também expõe a ideia sem nexo de que perseguição política e censura foram necessárias para salvar a democracia em momentos importantes. Essas práticas continuariam sendo ilegais, mesmo que fossem pontuais, o que nunca foram. A tirania começou a se estabelecer em 2019 e só piorou desde então. Para não ver nada disso, seria preciso fechar bem os olhos, cobri-los com uma venda de pano grosso e escuro e se entregar ao isolamento num porão sem luz no meio do nada. Claro que jornalistas comprometidos com o regime ditatorial não precisam de nada disso. Eles desenvolveram uma capacidade asquerosa de desprezar os fatos, o mundo real. A matéria da repórter Patrícia Campos Melo, da Folha, deu a entender que a censura a vozes conservadoras é uma balela, que há um grupo querendo denunciar o que só ele vê como censura. E ela partiu para a mesma historinha repetida enjoadamente e num fôlego só pela aliança STF-PT. É tudo estratégia de políticos de extrema-direita no Brasil de instrumentalização do direito à liberdade de expressão para desestabilizar as tentativas de responsabilização por atentados à democracia brasileira. É o mesmo papinho da Ana Rosa, comentarista da Globo News. A gente consegue ver que nesse mundo com redes sociais dando voz a todas as pessoas, existe uma parcela da população brasileira que acredita que está ocorrendo algum tipo de exagero mesmo, limitação na fala, inclusive de políticos, pessoas públicas. É importante combater esse discurso que está sendo vendido fora do Brasil, que Elon Musk ajudou a disseminar também, de que o Brasil é um país em que as pessoas não têm liberdade para falar o que quiserem. A nova velha imprensa acusa os opositores do regime de propagar o ódio, enquanto ataca furiosamente o presidente americano Donald Trump e Elon Musk. Para o bem do Brasil e do mundo, parece que contra eles vale tudo mesmo. Em sua coluna no O Globo, Malu Gaspar tratou como absurda,
como ridícula a afirmação do empresário de que os Estados Unidos, com Joe Biden na presidência, apoiaram a eleição de Lula em 2022. A Veja fez o mesmo. O título da matéria da revista foi: "Sem provas, Musk diz que Estados Unidos financiaram eleição de Lula contra Bolsonaro." No X, a publicação levou uma bela verificada das notas da comunidade. A Veja apresenta na manchete uma alegação não verificada como se fosse um fato. Elon Musk é membro do governo americano e tem acesso a documentos sigilosos. Portanto, não é possível afirmar que ele não tem provas. Ora, o empresário está à frente do Departamento de Eficiência Governamental, criado por Trump para reduzir o tamanho da máquina pública. E a imprensa acha que ele não precisa investigar nada para cortar gastos, para economizar recursos dos pagadores de impostos e dar ao dinheiro destinação decente. Elon Musk teve que questionar no X: como o governo vai cortar gastos se não sabe quanto é gasto e em quê? Apoiar jornalistas que já não são mais jornalistas é mais ou menos como permitir que um engenheiro que constrói prédios que desabam e médicos que mutilam ou matam seus pacientes sigam em suas profissões. Não dá. É por loucura, mau caratismo, militância desvairada, interesses financeiros ou sabe-se lá o que mais, que alguém como Guga Chakra, no Globo, assina artigo cujo título é: "Faça suco de maçã se quiser perder." Ele cita dois autores americanos que falam num autoritarismo competitivo, que seria um regime em que os incumbentes abusam do poder para que as regras fiquem contra a oposição. E Guga Chakra e também Reinaldo Azevedo não veem nada parecido com isso no Brasil. No UOL, o autor dos livros O País dos Petralhas, volume 1 e volume 2, faz também um paralelo entre Hugo Chávez e Donald Trump e avança na escala dos absurdos. Reinaldo lamenta que falte um STF nos Estados Unidos. Nossa imprensa está possuída. Se o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, declara que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe de Estado, Diogo Schelp, no Estadão, escreve que o deputado se prepara para fazer o errado com orgulho, seguindo o exemplo de Trump e Bolsonaro. E o jornal ataca ainda com o editorial: "Não se transige com o golpismo." Fala de Hugo Mota compõe mosaico de atitudes que se prestam a relativizar a evidente gravidade da insurgência bolsonarista. Se o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, faz, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, mais uma vez a mesma afirmação que o presidente da Câmara, Vera Magalhães e Raquel Landim se revoltam. E Otávio Guedes, na Globo News, afirma que Múcio e Mota não podem fazer papel de polícia, de Ministério Público, de juiz, não podem comentar se algo é crime ou não. Parece até que ele defende que políticos não devem se expressar, mas não é isso. Guedes nunca criticou aqueles que juram que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Esses podem falar à vontade, não importa o cargo que ocupem. A fábrica de hipocrisia e mentiras da nova velha imprensa trabalha dia e noite, mas esse show de horrores foi produzido em apenas uma semana. Já na última segunda-feira, o Metrópolis rompeu todos os limites do absurdo com matéria na coluna da Mirelle Pinheiro. O título: "Saiba quem está na linha de frente da trégua histórica entre PCC e CV." Alguns trechos caóticos sob todos os aspectos da reportagem. Os líderes do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho estão unindo forças para enfrentar o sistema penitenciário federal. A linha de frente dessa guerra ao terror contra as restrições impostas aos detentos é conduzida pelo setor jurídico das facções. Os grupos estão unindo forças para pressionar o governo a flexibilizar as regras do sistema penitenciário federal, sob o qual seus principais líderes estão encarcerados com rígidas restrições.
O acordo, que vem sendo costurado desde o ano passado, pode impactar não apenas o cenário dentro dos presídios, mas também as ruas, levando a uma redução dos confrontos entre os grupos rivais. Como um texto assim pode ter sido publicado por um veículo de comunicação? Não dá para tratar como normal a negociação entre duas facções criminosas para atacar e não enfrentar, como diz o texto, o sistema penitenciário. Não dá para tratar positivamente algo assim. E é essa ideia atirada criminosamente com expressões como unindo forças, usada 2 vezes, linha de frente, flexibilizar as regras, acordo costurado, redução dos confrontos. A guerra não é contra o terror imposto pelos traficantes, mas contra o terror de que eles, segundo a jornalista, são vítimas. Não dá para falar em setor jurídico de facções. Não dá para chamar de líderes. Quem controla esses grupos são, no máximo, chefes mesmo. Bando tem chefe, não tem líder. E não dá para considerar que um acordo entre 2 grupos de bandidos perigosíssimos será positivo para a diminuição da criminalidade. E a jornalista conseguiu suas informações com o que ela chamou de setores jurídicos do PCC e do CV ou falou com a assessoria de imprensa dessas facções? É tudo muito confuso e muito claro. Já faz tempo que grande parte da imprensa se rendeu a uma militância criminosa. Refluxo, pigarro e muco na... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. O governo Lula é criticado por gambiarras fiscais em editorial do Estadão. O jornal aponta manobra para liberar recursos ao programa PED 6 sem registro adequado do orçamento. O jornal O Estado de São Paulo publicou neste sábado um editorial criticando a condução do governo Lula na gestão do programa PED 6, iniciativa voltada para estimular a permanência de estudantes no ensino médio. A publicação afirmou que o governo tem adotado gambiarras fiscais e desrespeitado os princípios do controle orçamentário. A crítica do jornal veio após a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, de liberar recursos bloqueados anteriormente para o programa. Em janeiro, o ministro Augusto Nardes determinou o bloqueio de 6 bilhões dos 13 bilhões previstos para o PED 6 em 2025. No entanto, na última quarta-feira, o plenário do TCU reverteu a decisão após um pedido da Advocacia Geral da União, a AGU. O editorial do Estadão ressaltou que a preocupação não está na eficácia do programa social, mas sim na falta de planejamento e transparência fiscal. Segundo o jornal, o governo deveria incluir os gastos do PED 6 no orçamento anual, respeitando a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. A liberação de recursos para o programa social mantido por mecanismos sabidamente parafiscais, mesmo em caráter provisório, abre um precedente perigoso. É notório e desinteresse do governo Lula em incluir o PED 6 na peça orçamentária de 2025, que ainda nem foi apreciada pelo Congresso e cuja votação ficou para depois do Carnaval, diz o editorial. Segundo cálculos do governo, o programa custará 15 bilhões, mas apenas 1 bilhão foi incluído oficialmente no orçamento. O restante dos valores deveriam ser coberto por um fundo criado por medida provisória, estratégia que os auditores do TCU consideram inadequada. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!